ter mais força e voltar à batalha. E depois que eu comecei a fazer isso, depois que eu comecei a privilegiar a mim, antes de tudo, para aí sim ir atrás dos meus objetivos, a coisa andou. Parece que eu perdi o hábito de fazer vídeo. Deixa eu lembrar como é que eu falava aqui. Fala, minha gente, eu espero que vocês estejam bem, espero que tenham sentido falta aí de mim, esses dias aí que eu tô meio sumido, mas semana de prova aí vocês sabem como é que é, né? O pessoal aí fica meio corrido a vida e aí não deu pra fazer muitos vídeos, mas agora eu voltei, agora eu tô de férias pra gente conversar mais sobre hábitos saudáveis, como conseguir inserir isso na nossa rotina, como ter mais produtividade, levando uma vida saudável. E hoje eu queria trazer um assunto muito especial, porque eu não esperava que no meu Instagram eu também fosse ter algumas pessoas lá comigo que estão aí tentando, prestando vestibular de medicina, que eu achei muito legal também. E aí essas pessoas começaram a conversar comigo sobre trajetória, eu achei bem legal assim. Antes de falar, né, conversar, mas nesse vídeo que eu quero transmitir para vocês, eu quero deixar claro que cada um tem uma experiência nesse processo, que eu vou apresentar foram as minhas experiências, mas eu acho muito importante, não só para conseguir o vestibular de medicina, mas também para qualquer objetivo ou qualquer meta que a gente tenha que exija mais produtividade. E para começar, eu já vou começar pontuando um defeito que eu tinha. Eu achava que para passar em medicina, o meu foco total tinha que ser passar em medicina. Agora eu tô mais, né, eu vou trazer umas anotações aqui pra vocês. Então, isso aqui sou eu e eu achava que eu tinha que passar em medicina. Era como se a medicina e a gente fosse praticamente a mesma coisa. Então, isso aqui é medicina e o vermelho sou eu. Vamos fazer assim. Tomara que esteja ficando claro aí pra vocês. Aqui, ó. Então era como se eu e a medicina a gente se confluísse para que tudo isso desse certo. Eu tinha na minha cabeça de que eu deveria viver a medicina intensamente para que eu conseguisse ser aprovado no vestibular de medicina, e muito tempo eu fiquei com isso na cabeça, pensando que tudo que eu fosse fazer na minha vida tinha que ser dedicado ao vestibular de medicina. Mas aí, né, chegou meus primeiros vestibulares e eu não fui aprovado em medicina. Poxa, estudei tanto, me dediquei, perdi noite de sono e não fui aprovado. Aí nesse meio período eu voltei, para quem não me conhece, antes eu fazia ensino médio no Rio de Janeiro. Eu estudei numa escola que se chama Escola Sesc de Ensino Médio, uma escola que recebe alunos de todo o Brasil, uma escola interna. E eu fui estudar lá, depois eu voltei para o Paraná quando eu terminei, porque eu não tinha passado em nenhum vestibular de medicina, que era o que eu queria lá. Mas para vocês terem uma ideia, assim, eu tinha até vergonha de falar que eu queria medicina, porque parecia algo muito distante. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, que é um assunto interessante da gente conversar também. E aí eu voltei para o Paraná, e na minha cidade não tinha cursinho, eu sou de uma cidade bem pequena, que se chama Batiaba, perto de Londrina, e eu fui para Londrina fazer cursinho. Comecei o cursinho, só que era muito diferente. Na Escola Sesc eu era bolsista, tinha tudo que eu queria, e Londrina não era bem assim. Londrina, a minha mãe tinha que me manter, pagar tudo, os meus custos, né? Na Escola Sesc eu não pagava nada, não pagava para dormir, não pagava para comer, não pagava nada. E Londrina eu já tinha que pagar mais coisas. E eu comecei a me incomodar, falei, poxa, estou dependendo tanto da minha mãe aqui, né? Tantos gastos, né? Tem que pagar cursinho. E eu decidi arrumar um bico lá em Londrina. Consegui um bico lá de manhã, e aí começou a sobrar um pouquinho de dinheiro. E eu pensei, poxa, dá para eu fazer outro cursinho agora. Porque sobrou um pouquinho de dinheiro e na época eu tinha abrido um cursinho só pro Enem. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei outro cursinho à tarde pro Enem, fazia cursinho à noite e estava fazendo esse bico de manhã. Eu acordava mais ou menos 5 horas e voltava mais ou menos meia-noite para casa, todos os dias. E comecei essa rotina, comecei mais ou menos ali por maio e fui fazendo isso, chegou em julho, eu não estava aguentando mais, eu estava assim sem paciência para nada, o cursinho estava me esgotando, eu não conseguia mais falar de vestibular, eu estava exausto. Eu comecei a achar que medicina realmente não era para mim, que era um negócio muito distante,
que não ia dar certo, desanimei total. E aí eu decidi, vou voltar para casa, porque eu tô ficando exatamente como eu tava um ano atrás. Porque nesse período, desde que eu comecei a me dedicar só pro vestibular até a metade de 2016, eu só achava que eu tinha que ser a medicina para eu conseguir passar em medicina. E aí, quando eu voltei para casa, eu comecei a refletir mais sobre a coisa, eu comecei a pensar mais sobre tudo que estava acontecendo. E eu notei que, na verdade, era um pouco diferente. Quando eu comecei a me valorizar, comecei a ter uma alimentação melhor, comecei a praticar atividade física ali, no meu ritmo, no meu jeito, comecei a dedicar um tempo mais para mim, comecei a respeitar as minhas limitações, o negócio começou a andar, começou a ficar diferente. Eu comecei a melhorar meus resultados nos simulados, eu comecei a olhar que eu estava entendendo melhor a matéria, eu tinha mais disposição, eu estava rendendo mais, eu estava produzindo mais. Se antes eu demorava, sei lá, 3 horas para conseguir estudar um conteúdo, agora eu estava demorando, às vezes, até a metade para conseguir entender o mesmo conteúdo. E eu comecei a notar que eu estava diferente, sabe? Eu estava tendo um rendimento melhor, eu estava produzindo mais e era diferente. E eu pensei em prestar odonto numa estadual, perto da minha casa, porque era próximo à minha casa, era estadual, né? Então, e era um curso também que eu achava interessante, por ser área da saúde, era o mais próximo que tinha de casa. E eu decidi prestar esse vestibular, e foi no dia do meu aniversário, em novembro. Eu fiz a prova, né? Eu já tinha feito o Enem nessa época, tudo mais. Eu só ia fazer o UEL depois, né, para medicina, mas eu estava bem esperançoso. Fiz essa prova. Também já não fiz daquele jeito, fiz, né, fazendo ali, e saiu o resultado em dezembro. E como eu estava muito acostumado com os vestibulares de medicina, eu começava olhando a lista de baixo para cima, assim, porque eu sempre ficava lá no final, nunca ficava no começo. E comecei lá embaixo, e fui olhando, e nada de mim. Falei, nossa, esse eu fui tão mal, que é o de odonto, que nem aqui embaixo na lista de espera eu tô jogado as traças, né? Fui subindo. Quando eu cheguei em quarto lugar, tava lá, Carlos Henrique de Lima. Fiquei, meu Deus, não pode ser verdade. Comecei a atualizar a página, falei, caramba, tá dando certo. Deu certo. Só que eu pensei, poxa, odonto é legal, um curso massa, interessante, mas eu queria medicina, sabe? E esse vestibular, esse resultado, me mostrou que eu tava no caminho certo, que o negócio tava vindo, que tava para chegar. E aí eu continuei tentando, saiu o resultado do Enem, daí em janeiro, tentei ProUni e fui aprovado em medicina aí pelo ProUni. Tanto no começo quanto no meio do fim, tanto no começo quanto na metade do ano eu tentei de novo, mas acabei ficando na faculdade no começo do ano mesmo e eu consegui ser aprovado em medicina. Mas aí, qual que é a moral dessa história? O que aconteceu? Novamente, tem eu e tem a medicina. E a aprovação... Ixi, gente, ficou meio feio aqui a medicina. Tem eu, tem a medicina. A aprovação veio depois que eu comecei a entender que a medicina era uma intersecção entre tudo que eu era e tudo que eu queria da medicina. A gente tinha uma confluência, mas a medicina era muito maior do que tudo isso. E eu também sou muito maior do que tudo isso. E eu comecei a perceber que, respeitando essa intersecção, respeitando que eu sou uma pessoa complexa, né? Além de ser um vestibulando nessa época, eu também era filho, irmão, sobrinho, né? Eu tinha outras funções. E a medicina também, a medicina é muito grande, a medicina é muito complexa, a medicina tem muitas áreas, a medicina tem muita coisa para a gente aprender, estudar, para conviver, muitos pacientes para a gente ter aproximações e aprender com eles também. Então, existe uma gama muito grande dentro da medicina. E existe essa intersecção, que é o que eu gosto da medicina, e existe a outra intersecção de mim, que complementa a medicina. E eu entendendo isso, eu comecei a perceber que tirar 1 horinha de atividade física não era perda de tempo, era um investimento em mim. Eu tirar 1 hora para passar ali com meus amigos também não era mais perda de tempo. E eu não ficava me culpando, achando que eu não deveria estar lá, de que eu deveria estar estudando. Não, eu estava me respeitando. Eu estava alimentando, né, minha alma, revigorando minhas energias com coisas que eu preciso, né,
tanto para minha saúde física, mental e social, para eu ter mais força e voltar à batalha. E depois que eu comecei a fazer isso, depois que eu comecei a privilegiar a mim, antes de tudo, para aí sim ir atrás dos meus objetivos, a coisa andou. Aí a aprovação veio, aí os resultados melhoraram, aí a produtividade melhorou, aí eu cheguei aqui no 4º ano e tive essa ideia. Poxa, por que não propagar hábitos saudáveis, ajudar quem realmente precisa, falando de uma maneira fácil, acessível, né? Tentando me aprimorar sempre, ouvindo o que vocês acham do meu conteúdo. Foi através disso que deu tudo certo. Foi respeitando meus limites, reconhecendo a necessidade de sempre priorizar minha saúde física, mental, social, que deu tudo certo. E esse vídeo eu queria não só contar a minha história, né, para quem me perguntou mais sobre, mas também reforçar a importância da gente se valorizar para depois a gente conseguir ir atrás do objetivo e fazer isso dar certo, que é o mais importante. Então eu até postei também no meu Instagram 2 pílulas lá, perguntando se as pessoas preferiam hábitos saudáveis ou uma pílula da produtividade. Talvez, para mim, o caminho que mais serviu foi ingerir primeiro a pílula do hábito saudável, para aí sim conseguir ter mais produtividade, conseguir fazer com que isso fosse mais eficiente. Eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para você, espero que você consiga repensar e refletir mais sobre os seus hábitos para conseguir seus objetivos e que a gente consiga fazer disso um caminho mais leve, mais tranquilo e principalmente respeitando você. Porque se você se perder, você perde tudo. Tudo que a gente tem é isso aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Você... Não tô conseguindo. Não, só aperta no botãozinho vermelho aqui.